Queridos irmãos e irmãs, querido ouvinte que nos acompanha nesta manhã, nesta celebração eucarística, para nos alimentarmos da palavra e da Eucaristia, que são a fonte da nossa vida cristã, da nossa caminhada de igreja. A liturgia de hoje nos conduz a uma reflexão muito bonita, na perspectiva destas três palavras: identidade, pertença e escuta. Identidade, pertença e escuta. A palavra de Deus nos mostra como nasce e cresce a comunidade cristã. E ao mesmo tempo nos recorda que somos nós os olhos e os filhos de Deus. Somos pertencentes a este reino de Deus, temos uma identidade. Na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que, após a perseguição dos discípulos, que se dispersaram, mas não se calaram. Pelo contrário, levaram a palavra consigo. Aquilo que parecia derrota se transforma em missão na vida dos apóstolos. Eles anunciam Jesus não apenas aos judeus, mas também aos gregos. O texto que hoje nós escutamos é importante, porque vai nos lembrar que a mão do Senhor estava com todos eles. E muitas pessoas acreditaram e se converteram no Senhor a partir do impulso da sua vida, do seu testemunho. A perseguição não foi a prisão que aprisionaram a voz e o eco da mensagem de Deus. Aqui, nesta manhã, encontramos uma primeira luz de reflexão para a nossa vida. Quando a igreja sai, quando não se fecha em si mesmo, Deus age. Não são apenas estratégias humanas que fazem crescer a nossa fé, mas é a mão do Senhor que conduz toda a nossa vida. Depois, aparece então neste mesmo texto a figura de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem de muita fé. Ele reconhece a ação de Deus e com sabedoria vai buscar Saulo para ajudá-lo na sua missão. Juntos, permanecem em Antioquia e ali fazem uma comunidade viva, concreta, perseverante. Aqui está o primeiro sinal de como deveria ser as nossas comunidades, a partir da perspectiva desta nova comunidade que surge a partir da fé cristã. Uma comunidade viva, vibrante, que vibra com as coisas. Uma comunidade concreta, não só de palavras, mas uma comunidade de ação, que age, que não deixa com que aqueles que estão ao seu redor pereçam, mas também uma comunidade que sempre persevera, sempre está nesta vivência da perseverança, mesmo as perseguições. E é neste contexto, então, que ouvimos algo muito significativo desta leitura. Foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Aqui nasce a nossa identidade de fé, a nossa identidade cristã, que tem como perspectiva a vida em Cristo. Ser chamado de cristão não é apenas um título para nós, é um modo de viver. É carregar no próprio nome a identidade de Cristo e fazer com que a nossa vida reflita aquilo que professamos e acreditamos. Quantas pessoas professam no mundo inteiro que é cristão? Quantas pessoas dizem e professam que vive a vida em Cristo? Mas quando são chamados a testemunhar esta fé em Cristo, fogem, abandonam, perdem a fé. Então esta fé cristã que professava não era uma fé concreta, mas uma fé de momento. Ora, meus irmãos,
O salmo de hoje reforça esta ideia de pertença cristã. O salmo de hoje fala de Sião, a cidade de Deus, aonde todos encontram um lugar. Onde é a cidade de Sião hoje? O meu coração, a minha vida. É lá aonde Deus deve permanecer. De Sião se diz, todo homem nela nasceu. É uma imagem belíssima da universidade da vida de fé. Deus não exclui, Deus acolhe. Todos são chamados a fazer parte do povo de Deus. Esta visão se completa no Evangelho de hoje, no Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta como bom pastor. Estamos diante de um dos textos mais profundos sobre a relação entre Jesus e aqueles que o seguem. Os judeus perguntam a Jesus claramente: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus responde que já disse essa resposta, que já deu essa resposta a eles. Mas eles não acreditaram. E por que não acreditaram? Porque, como ele afirma, vós não sois das minhas ovelhas. E aqui está um ponto central: não basta ouvir externamente. É preciso pertencer. Pertencer a este redil de Cristo. Não basta conhecer sobre Jesus, é preciso entrar em comunhão com Ele. E quantas das vezes nas nossas relações temos falado de Jesus para alguém? Temos falado de Jesus e professado este nome por todo o universo. Mas será que temos dado espaço para falar com Ele? Ou só continuamos falando dele? Não é preciso só falar dele, de Jesus, é preciso falar com ele, ter um diálogo abertamente, entrar nesta comunhão com Cristo. Jesus não descreve as suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 3 elementos fundamentais que aparecem neste texto para a nossa vida. O primeiro é a escuta. Se conhecido, a seguir. Escutar a voz de Jesus significa hoje para nós abrir o coração à sua palavra. Deixar com que esta voz do bom pastor ilumine as nossas decisões, ilumine os nossos relacionamentos, as nossas escolhas. Em meio a tantas vozes do mundo, opiniões ideológicas, distrações, somos chamados a reconhecer no meio deste caos a voz do bom pastor. Mas Jesus também nos diz: eu as conheço. Isto é profundamente para nós consolador. Saber que Deus nos conhece, saber que Deus nos chama pelo nosso nome. Não somos apenas um número, não somos anônimos diante de Deus. Cada um de nós é conhecido pessoalmente pela sua história, pelas suas lutas, pelas suas feridas e, acima de tudo, pelas suas esperanças. E por fim, elas me seguem, nos fala Jesus. A fé não é estática, não é apenas um sentimento, a fé não é apenas um caminho. A fé é seguir Jesus, e isto implica muita mudança na nossa vida. Implica confiança, implica muitas das vezes renúncia. E então vem a promessa extraordinária pela boca do bom pastor: eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-la das minhas mãos, nos diz o Senhor. Em um mundo marcado por inseguranças, medos, incertezas, esta palavra é um verdadeiro alicerce de fé para a nossa vida. Estamos nas mãos de Jesus. E ele afirma ainda: o Pai
que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrancar as ovelhas das minhas mãos e da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. A identidade de Jesus nos revela esta comunhão do Filho com o Pai. E também nos chama a viver esta comunhão com Deus. Aqui encontramos a segurança definitiva da nossa fé. Estamos guardados no amor de Deus, na proteção de Deus. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes que hoje nos acompanham nesta liturgia e nesta celebração, unidos a estas leituras que acabamos de ouvir, podemos perceber então um chamado muito concreto para a nossa vida. O primeiro chamado é que somos convidados a viver como verdadeiros cristãos, testemunhando o amor de Deus no cotidiano da nossa vida. Não apenas de nome, mas de vida, expressada nos gestos comuns e nos gestos concretos da nossa ação. Assim como em Antioquia, que nossas comunidades sejam também reconhecidas pela fé viva, pela caridade concreta, pela alegria de viver o Evangelho. O segundo passo que somos chamados a ver esta manhã é o chamado da escuta da voz do bom pastor. Isso exige silêncio interior, oração, atenção à palavra de Deus. Quem não escuta, se perde. Quem escuta, encontra direção. A terceira indicação é que somos convidados também à confiança. Mesmo nas dificuldades, mesmo quando não entendemos tudo, sabemos que estamos nas mãos de Deus e estas mãos não nos abandonam. Por isso que devemos ter todos os dias esta confiança. Por fim, somos chamados, assim como Barnabé, em ir em missão. Assim como aqueles primeiros discípulos, também nós somos chamados a anunciar Jesus com a nossa vida. Às vezes, não será com grande discurso, mas com um gesto muito simples. Um perdão, uma ajuda, uma palavra de esperança, um olhar para o outro. Aqui está a nossa missão. Muitas vezes pensamos que ser missionário é ganhar o mundo inteiro só, é ir para todos os cantos do mundo, e esquecemos que o nosso maior campo de evangelização é a nossa própria casa, é a nossa comunidade, é as pessoas que estão ao nosso redor. Comecemos por estas pessoas, comecemos a evangelizar pela nossa casa, através de uma oração, de uma palavra para os nossos. Eis a nossa missão, evangelizar. E evangelizar significa dizer, levar com amor e testemunho a pessoa de Jesus, para que o mundo o conheça e assim o amem. Que hoje cada um de nós possa renovar a nossa identidade cristã, a nossa pertença com o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Somos cristãos, somos ovelhas do Senhor, somos parte de um povo, de uma raça escolhida por Deus e amada pelo próprio Deus. E que ao sairmos hoje desta celebração, possamos viver de tal modo e de certa forma, um amor especial uns pelos outros. Ao nos verem, também nós possamos nos reconhecer como filhos e ovelhas do mesmo pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui então, para o mundo, nós temos uma identidade cristã. Para a sociedade, a certidão de nascimento é aquilo que nos identifica como pertence ao mundo, como um cidadão. Para nós cristãos, o batismo é aquilo que nos identifica com o Mestre Jesus. A nossa identidade cristã é para nós o batismo. Vivamos com fé, com amor e testemunho essa pertença do grande Mestre Jesus, o nosso bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre seja louvado.